Olá, vamos começar então agora nosso curso de Logística Portuária Online. Por que eu estou chamando de curso de Logística Portuária Online? Porque como a gente vem aqui, eu propus para vocês em outros vídeos, que a gente vai pensar a nossa disciplina agora como se fosse um curso online. Já que devido a esse momento do corona aí, nos proporcionou essa possibilidade de fazer as videoaulas, e aí vai que a gente pega e volta, né? Vai que a gente pega e volta, não, a gente vai voltar à nossa rotina normal, e vai que com certeza não vai ter terminado o conteúdo. Aí eu fiquei pensando, se a gente pensasse essa disciplina como um curso online, independente de voltar e continuar em termos técnicos, em termos acadêmicos mesmo, em sala de aula, mas eu não ia parar a produção dos vídeos e aí fechar a disciplina todinha em vídeos, que vai poder ser usado para futuras turmas e também para vocês enquanto revisão para a prova. E aí, por isso, a proposta de ser o curso de Logística Portuária Online, certo? Vamos então para o começo, né? O começo do vídeo seria então dizendo da onde ele é. Olá, vamos começar agora a nossa disciplina de Logística Portuária do curso técnico em Logística da Escola Profissional Monsenhor Valdir Lopes de Castro, certo? E aí nós temos para hoje as seguintes questões. Como é o começo do curso, né? Vamos começar pelo começo. Tema. Qual é o primeiro tema? Logística portuária. E a primeira aula, a apresentação da disciplina. Então, a nossa disciplina, ela tem 40 horas, vai ser dividida em 20 encontros, e aí no nosso caso aqui vai ser em videoaulas. E a nossa aula, a proposta é ser expositiva dialogada com atividade de fixação, atividades avaliativas e atividades práticas. O nosso percurso vai ser o quê? Logística portuária, a apresentação. Depois, evolução da história do container. 3, especificações técnicas. 4, terminologia da containerização. A situação atual dos portos brasileiros é o 5. O 6, metodologia de embarque e desembarque. 7, porto organizado e instalações portuárias, e 8, terminal retroportuário alfandegado, TRA. Lembrando que nessa nossa disciplina nós teremos então uma visita técnica ao Porto do Pecém, né? Muito interessante para quem é do curso através da Escola Profissional Monsenhor Valdir. E o objetivo? O objetivo da disciplina vai ser o quê? Conhecer o histórico da logística portuária, conhecer alguns conceitos básicos para compreender a logística portuária, conhecer os tipos de contêineres existentes, entender a simbologia existente em um container, conhecer os trâmites de uma carga containerizada, tomar conhecimento da situação atual dos portos brasileiros. Então, em primeiro momento, nós terminamos aqui nossa aula de abertura, né? E aí vamos para a nossa segunda aula, que é o segundo tema, evolução da história dos contêineres. A evolução da história dos contêineres pode começar lá pelos primórdios. Nos primórdios da navegação marítima, toda a mercadoria era transportada em tonéis. Tonéis são aqueles barris, como a gente pode ver aí, né? Aqueles barris de pirata, no filme de pirata. E nos filmes sempre está cheio de rum, né? Cheio de vinho. Mas era a embalagem padrão para quase qualquer tipo de produto que era transportado nos navios. O tonel, por ser uma embalagem resistente e de fácil manuseio, foi o sistema ideal de nossos antepassados. Encontraram para enfrentar as grandes dificuldades existentes nas operações de embarque e desembarque e na conservação da mercadoria no processo, né? Então a gente pode dizer então até que de forma natural foi estabelecido a primeira embalagem padrão, o nosso tonel, né? Aí o que a gente pode pensar também, ó? Por esse motivo, podemos dizer que o mundo antigo, levado em circunstâncias naturais, né, como eu acabei de falar, teve seu primeiro sistema unificado de embalagem, que foi o tonel. Mas, devido vários tipos de embalagem, vários tipos de produto, né, acontecia o quê? Que muitos tipos de embalagem, muitos tipos de produtos não conseguia ser armazenado em tonel, por causa do seu formato, por N fatores. E aí essas cargas eram chamadas de cargas fracionadas. Eram aquelas cargas que não iam dentro da embalagem padrão. No nosso caso aqui, o container, certo?
E outra questão também que a gente tem que levar em consideração é que, todavia, esse sistema era uniforme apenas na sua percepção volumétrica, pois os tonéis não tinham diferentes capacidades, dependendo do país ou região. Ou seja, tinha um tonel maior, tinha um tonel menor. Tipo assim, não poderia pegar um tonel francês, um tonel espanhol, não significaria que eles tinham a mesma capacidade. Teriam maiores ou menores. É só por uma questão de armazenagem, de padrão, de tipo de embalagem. E aí, para resumir a história da padronização, vamos citar algumas das datas com seus respectivos eventos. Depois dessa história do tonel, nós vamos evoluindo. Chegamos então em 1950. O exército americano desenvolveu o seu recipiente chamado CONEX, ou Container Express Service, nas medidas 6, 6, 8 pés, ou seja, 6 pés de largura, 6 pés de altura e 8 pés de comprimento. Em 1900 pés é uma unidade de medida lá dos americanos, né? Depois a gente pode ver a conversão. Ou a gente pode usar isso aí como motivo para vocês comentarem o vídeo. Vocês façam aí, qualquer celular tem aqueles conversores. Converta aí um pé para metros, que é o nosso padrão aqui. E me diga aí nos comentários quanto é que vale um metro em pés. Certo? Em 1955, Malcolm McLean, sei lá como é que fala isso, um americano fundou a Ocean Land Service, mediante a aquisição de 37 navios adaptados para o transporte de contêineres, e estabeleceu as seguintes dimensões para sua embalagem: 35 por 8 por 8,5 pés, ou containers, como ficou conhecido. Ou seja, já mudou, comparando com aquele do americano de 50, né? Em 55, nós já tínhamos outras medidas. Já em 1958, o mundo começou a sentir a necessidade de padronização dessas medidas de container, para poder ficar fácil de transportar aí de volta, para poder ser mais fácil de acondicionar, para poder ser mais fácil de tratar ela, no caso ele, o container, como uma embalagem padronizada. Aí surge então na América a ASA e na Europa a ISO. Então, o sistema de padrão era a ASO, americano, e o europeu, o ISO. Formou-se então respectivos comitês para estudar, normatizar e padronizar a fabricação desses receptáculos. Porém, como as dimensões propostas por um divergia da do outro, o mundo esperou ainda mais 10 anos para essa famosa unificação. Ou seja, 1958 tínhamos duas padronizações, a da ASO e a da ISO. A ASO na América e ISO no europeu. Só em 1968 foi que a gente conseguiu, aí 10 anos depois, ter uma unificação realmente a nível mundial. Finalmente, em 1968, apesar de muitas ressalvas e controvérsias, parece que atualmente o mundo todo está adotando como padrão as especificações de dimensões propostas pela ISO, embora em alguns países a dimensão ASO ainda seja aceita. Ou seja, padronização, mas como sempre, nada é unânime. Inclusive, né, a gente aqui usa um sistema métrico, os Estados Unidos usa outro, né? Ou seja, no final a soberania nacional ainda vale. Mas, no geral, a padronização estabelecida é a ISO, mas, como a gente viu aí, ainda tem países que usam o sistema ASO. No Brasil, que é o nosso caso, por ter adotado a especificação ISO, fundamentalmente todas as instruções técnicas, tanto para o uso como para a fabricação dos contêineres e em nosso território, baseia-se nessas normas, na norma ISO, que é a europeia. E a nossa definição, então, para container. O container é um recipiente construído de material resistente destinado a propiciar o transporte de mercadorias com segurança, inviolabilidade e rapidez, dotado de dispositivos de segurança aduaneiros e devendo atender às condições técnicas de segurança previstas pela legislação nacional e pelas convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, isto é, a definição dada pelo artigo 4 do Decreto 80.145, de 15 de agosto de 1977, para o que é container aqui no Brasil.
né? E aí nós terminamos aí um pouco de história do container. Chegamos no conceito de container. Mas mais importante do que a história, ou não, ou similarmente importante, é conhecer as especificações técnicas do container, da nossa ferramenta, de uma ferramenta básica da logística. Especificações técnicas. Nós estamos então em dois grupos. Esses dois grupos, o grupo 1 e o grupo 2 e o grupo 1, né? No grupo 2, nós temos dois módulos, um quarto e um terço. O de um quarto, as dimensões em pés, comprimento, largura e altura, é 886. Então, 8 pés de comprimento, 8 pés de largura e 5 pés de altura para o módulo 1 quarto. A capacidade volumétrica desse container é de 250 pés cúbicos e a capacidade gravimétrica em toneladas é de 5 toneladas. Eu falei isso aí só porque é o primeiro. Vamos focar aqui no mais usual. É o do grupo 2, o container 1.1. Não, o ponto 1. Porque temos aqui ó, no grupo 1 módulos 1,5, 1, 1,5 e 2. O nosso mais padrão é o 1, 8820, que é 8 pés de comprimento, 8 de largura e 10 de altura. E aí nós temos então a capacidade de 1.100 pés cúbicos ou 20 toneladas. O outro mais utilizado é o de 40, o 8840, 8 de comprimento, 8 de largura e 40 de altura. Que nós temos então aí 2.200 pés cúbicos de capacidade volumétrica e a gravimétrica 30 toneladas, a grosso modo. O container de 10 pés é também conhecido como baby container. No Brasil, os modos mais conhecidos e os mais usados, né, é o de 10, de 20 e 40, como eu falei. Então esse aqui é o nosso e esse aqui é o nosso. O nosso que eu falo é assim, na logística como um todo, é os mais usuais. Você usa esse. E vamos ver lá na frente o porquê de usar mais cada um, certo? E o porquê de cada um nessas dimensões ficou estabelecido de forma empírica. Vamos aí então agora ver os tipos de containers. Nós temos esse primeiro aí, o Dry Box. Ele é o container padrão, utilizado para qualquer tipo de carga seca, como eletrônicos, roupas, utensílios, pallets, caixas e tambores. Ou seja, ele tem todos os seus lados fechadinhos, em cima, embaixo, as laterais, e a abertura dele é do lado mais estreito aqui, como a gente pode ver aqui, como se fosse o lado da frente, né? Nós temos também o container Open Top, que a gente dá para ver bem claramente aqui no exemplo da imagem. Ele é aberto em cima, top, aberto em cima, com a sua abertura também lateral aqui na parte mais estreita. É um container aberto em cima ou fechado apenas com uma lona, removível por ocasião do enchimento ou desenchimento do mesmo, né? Temos o container tanque. Veja, mesmo que o tanque em si ele possa até variar um pouco de dimensões, mas a estrutura que garante a estabilidade dele e o acondicionamento dele lá nos sistemas que transportam o container é o padrão, certo? Nós temos então aí o container collapsible, é o container desmontável. É aquele container padrão, como fosse um dry box, só que ele tem a capacidade de ser desmontado para facilitar o quê? O retorno. Se a gente pode ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Para um espaço de um container aberto, você consegue trazer de volta 4. Isso é para quando você for trabalhar com uma viagem, que você só vai de ida, né? Vários containers e vão voltar secos. Aí você pode diminuir o volume deles e conseguir transportar muito mais container em um espaço menor, porque você sabe que espaço na logística é dinheiro. Nós temos aqui os livestocks, que são os containers utilizado para transportar animais vivos, né? A gente pode pensar aqui num rodeio ou então numa feira de agropecuária. Aí esses containers vão ser ótimos para transportar os animais que vão ser expostos ou vão ser usados lá de acordo com a necessidade do evento. E temos também o ventilado. É aquele que para cargas que precisam de ventilação. Não são vivas, não necessariamente vivas, mas que ele não pode ficar acondicionado de uma forma muito abafada. Precisa ter circulação de ar.
Container ventilado, próprio para transporte de mercadorias que necessitam de ventilação. Temos os containers freezers, ou os refrigerados. São aqueles que a gente consegue controlar a temperatura, normalmente, tipo uma geladeira, né? Para a gente controlar a temperatura numa determinada temperatura que aquele produto exige. Principalmente, por exemplo, nosso caso aqui do P100, que tem muito transporte de material da agricultura, de frutas, então precisa se manter estável e numa temperatura adequada para que a banana ou outra fruta vá e chegue lá do jeito que se espera, né? Então esses containers são exatamente para isso, para controle de temperatura. A gente pensa logo como se fosse uma geladeira. Aí tem a possibilidade de ter, tem um sistema que se liga ao navio, para o navio fornecer energia, e os portos que recebem esses containers também têm os seus espaços para fazer a aclopagem, para que a refrigeração fique mantida. Mas antigamente tinha uns que tinham, ou talvez, como o sistema de segurança ainda hoje, tem motores a combustível para garantir que, na falta de um ponto de eletricidade, mantenha-se estável a temperatura. Temos também os tipos de container, o graneleiro. Esse aqui que a gente pode ver, ele é mais ou menos todo fechado, com uma pequena abertura para transporte de grãos, por isso chama de graneleiros. Temos os containers Flex Rack, que é aquele que você pode ver, como a gente pode ver aí. Basicamente é a plataforma e o suporte frontal e traseiro para transporte de produtos que tenham dimensões meio que irregulares, né? Não daria para ficar bem fechadinho dentro do container. E temos também o plataforma total, que é como se fosse o flap, só que sem as laterais traseiras e frontal. E aí nós vamos ficando por aqui, que tem essa atividade aqui, mas essa atividade aqui é legal, interativa, a gente já fez na live, ou a gente pode fazer nas próximas lives. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vamos fazer de vídeos mais curtos para poder ficar menos cansativos. E aí espero vocês no próximo vídeo. E também quero feedback de o que é que vocês acharam do vídeo, o que é que vocês acharam da aula. E comentem aí e me digam aí a conversão de pés em metros, certo? Eu espero lá nos comentários. Valeu a todos e até a próxima.